Olá galera, nesse vídeo vamos resolver a questão 33 do concurso para professor do estado de Pernambuco de 2016, ok? Essa questão nos diz o seguinte, ó: o professor Joel vai de sua casa para a escola de segunda a sexta-feira, de ônibus, O, ou de metrô, M, e em cada semana utiliza pelo menos uma vez cada um desses dois transportes. Joel anota cada semana a ordem dos transportes que utilizou. Por exemplo, O-O-M-O-M significa que ele usou o ônibus na segunda, terça e quinta-feira e o metrô nos outros 2 dias. O número de sequências diferentes que Joel pode utilizar os dois transportes em uma semana é 10, 14, 20, 30 ou 32, ok? Então ele nos dá aí uma sequência, né, que Joel pode utilizar, né, que é a sequência O-O-M-O-M, ou seja, ele vai de ônibus na segunda, de ônibus na terça, de metrô na quarta, de ônibus na quinta e de metrô na sexta, ok? Então, como nós queremos calcular o número de sequências diferentes que Joel pode utilizar, né, os dois transportes em uma semana, vamos começar contabilizando o número de sequências que existem, ok? Então, para calcular o número de sequências que existem, né, sequências distintas, ok? Vamos atentar para o seguinte fato: em cada dia, né, por exemplo, na segunda, Joel tem duas opções: ou ele vai de ônibus ou ele vai de metrô, ok? Na terça, do mesmo modo, ou ele vai de ônibus ou vai de metrô. Na quarta, de forma similar, ônibus ou metrô. Na quinta, ônibus ou metrô. E na sexta, ônibus ou metrô, ok? Ou seja, a cada dia, ou ele vai de ônibus ou ele vai de metrô. Então, na segunda, ele tem duas formas de escolher qual transporte ir. Na terça, também tem duas formas. Na quarta, duas formas. Na quinta, duas formas. E na sexta, duas formas, ok? Então, pelo princípio fundamental da contagem, o número de sequências diferentes, né, desse modo, mesclando ônibus e metrô, é dado pelo produto. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? Que é igual a 32, ok? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32, ok? Só que a questão, ela nos traz uma restrição. Em cada semana, utiliza pelo menos uma vez cada um desses dois transportes, certo? Então, toda semana, Joel vai utilizar pelo menos uma vez cada um dos transportes, certo? Por que essa informação é importante? Porque ela vai excluir duas sequências contabilizadas aqui, né? A primeira delas é a em que ele vai na segunda, em cada dia da semana, de segunda a sexta, de ônibus, certo? E a segunda é onde ele vai todos os dias de metrô. Porque como ele utiliza cada um dos transportes, ônibus ou metrô, pelo menos uma vez, ele não pode utilizar sempre ônibus, né, porque aí ele não estaria utilizando o metrô, e não pode utilizar sempre o metrô, porque aí não estaria utilizando o ônibus, okay? Então essas duas sequências não são utilizadas por Joel. Então, como tem 32 sequências diferentes, e tem duas delas que Joel não pode utilizar, então o número de sequências diferentes que Joel pode utilizar é dado por, né, as sequências que Joel pode utilizar é o número de sequências total, 32, contabilizados aqui, menos as duas sequências que ele não pode utilizar, porque ele utiliza pelo menos um dos transportes toda semana. Desse modo, o número de sequências diferentes disponíveis para Joel são 30, ok? E essa quantidade de sequências corresponde, na questão 33, à alternativa D, ok? Então Joel tem à sua disposição 30 sequências diferentes em que ele pode utilizar semanalmente para ir de sua casa à escola, beleza? Então, obrigado por acompanhar essa solução. Qualquer dúvida deixem nos comentários, ok? E até a próxima.